Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Parresia Podcast. É uma alegria ter você aqui conosco, onde quer que você esteja, acompanhando, né, esse apostolado que tem como virtude, né, falar sobre a verdade, sobre a coragem, sobre o amor, é claro, inspirados pelo Espírito Santo. Você que está chegando agora, que não conhece a gente, o Parresia Podcast é um dos braços da Missão Parresia, que surgiu em 2023 com a Rádio Parresia, que tem como objetivo levar a palavra de Deus, levar o evangelho com verdade, com amor, né? Inspirados pela história do venerável Fulton Sheen, um bispo americano que lá na sua época, né, já anunciava a palavra de Deus através dos meios de comunicação, e esse também é o objetivo aqui da Missão Parresia. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje, para quem não me conhece, eu sou a Jace Celestino, que pela graça de Deus, né, recebi esse chamado para estar aqui conduzindo essa conversa com vocês. Ao meu lado, porém, por trás das câmeras, meu grande irmão Alan Farias, que é o idealizador, né, o coração técnico e espiritual de toda a Missão Parresia, que inclusive, né, o convidado de hoje tem muito a ver aí com o início dessa missão. Então vai ser um prazer estar conduzindo essa conversa aqui hoje. Mas não se sinta arrogado. Se você ficar curioso aí de quem é o Alan, é muito simples. É só você ir lá no Instagram do Parresia, Parresia_oficial, e lá toda terça-feira o Alan apresenta o programa Semente do Verbo às 21 horas. Então você vai encontrar o Alan lá e vai saber quem é o Alan. Então, se você está só aqui pelo YouTube, já corre lá para o Instagram e segue a gente, que você vai conhecer também o Alan. E antes da gente conversar, a nossa conversa, eu queria te pedir algo muito simples, porém muito importante para a nossa missão, que é o seguir, né? Seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar todo o movimento que for importante aqui para esse YouTube, que você possa estar fazendo para nos ajudar através de todo esse movimento, é que a gente consegue levar a Missão Parresia mais à frente, tá bom? Então, hoje, com muita alegria, né, nós estamos recebendo Dom Basílio, monge beneditino, quase que não saiu. Padre e exegeta aqui do Mosteiro de São Bento, né? Nós estamos no Mosteiro de São Bento, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, porque eu nunca tinha entrado no mosteiro, né? Então, para mim, nós estamos, na verdade, dentro do colégio, né? Então, assim, a gente vai conversar muito sobre esse espaço, sobre esse local, sobre a representatividade, né, desse ambiente. Então, com muita alegria, o recebemos. Seja bem-vindo, Dom Basílio, ao nosso Parresia Podcast. Muito obrigado pela acolhida, pelas palavras. E para mim é não só uma alegria, mas uma honra poder estar com vocês. É uma oportunidade única, não é? Porque a graça de Deus, ela se manifesta de maneira inesperada. E essas surpresas de Deus é que nos encantam. Para mim foi uma surpresa muito grata poder acolher esse convite e estar com vocês hoje. Obrigada. Então, já vamos começar com a conversa. Vou pedir para você preparar o seu coração, que a gente vai conversar sobre bastante coisa importante. Já vai compartilhando esse episódio com quem você acha que precisa ouvir hoje a palavra de Deus, tá bom? Então, Dom Basílio, vamos começar pelo início. Me fala o início da sua caminhada, onde o senhor nasceu, como foi a sua infância e de que forma se deu o seu discernimento e para a vocação. Essa é uma temática assim, que eu acho muito bela, porque quando a gente olha para a nossa própria origem, nós temos respostas para o nosso hoje, para questionamentos atuais. E falar um pouco dessa minha origem é remontar o tempo em que meu pai servia na Marinha, lá em Santos. E recém-casados, né, eles decidiram que eu nascesse em Minas, em Divinópolis, próximo a Belo Horizonte, onde estão os meus outros parentes. Então, lá fomos nós para Divinópolis, nasci, mas com poucos meses, cerca de 3 meses de vida, voltamos para Santos. E lá vivi com os meus pais por aproximadamente 6 anos, né? Era filho único até então. Eu me lembro de muitas coisas boas, né, da janela do apartamento. A gente via o mar, via as tartarugas que subiam nas pedras. É o tempo que a gente aprendeu a ler os sinais, né, do mar, dos tempos. A gente via os navios chegando. Então foi um tempo muito abençoado, muito rico.
mas estávamos distantes das nossas famílias lá em Minas, né? Tanto de pai quanto de mãe. Então, por volta dos 6 anos, meus pais decidiram voltar para Minas e lá fomos nós e meus outros irmãos nasceram. Eu sou o mais velho de 5 filhos. Então, foi um período muito rico. A gente não precisava de desculpa para brincar na rua, porque a gente brincava dentro de Já casa tinha dentro de mesmo. casa. Então, formávamos uma comunidade ali, né? E na minha adolescência, eu conheci propriamente a fé católica. Quando, lá por volta dos 13 anos de idade, o meu vizinho, também da mesma idade, disse assim: Olha, vai ter primeira comunhão aqui na paróquia, você não quer ir? Que eu vou fazer. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, nossa família não tinha uma experiência de fé assim clara, né? Então eu disse: Olha, eu vou para conhecer. E fui, me apaixonei, éramos 3 os maiores da turma. Eu, esse meu amigo e um outro colega. Nós, os maiores, todo mundo ali embaixo com 8 anos, 7, 8 anos de idade, nós com 13. E assim começou a minha experiência de fé na paróquia da Catedral do Divino Espírito Santo. Depois eu tomei como propósito que aos 15 anos eu tinha que receber o Santo Crisma. Não ia deixar passar, porque a primeira comunhão eu deixei passar muito. E justamente nessa experiência de participação da Eucaristia, não faltava um domingo, era uma coisa que nós morávamos muito próximos da catedral, então era uma alegria, era uma ânsia poder, né, que chegasse o domingo. E olhando para aquele tempo, eu vejo que tudo que o padre fazia lá no altar, as palavras, as orações, eu não repetia em voz alta, mas repetia dentro de mim. Então, por volta dos 16 anos de idade, já saindo, né, que na época era a oitava série, né, Sim, oitava série. então preparando para ir para o antigo segundo grau, que hoje é ensino médio, eu perguntava: Senhor, o que eu devo fazer da vida? E com essa dúvida interior, né, porque a gente já tinha que começar o antigo segundo grau já com uma perspectiva do que queria Sim. para a faculdade, etc. Eu era muito interessado em física, né? As exatas em geral me tocavam muito. Então eu pensava, bom, tem que arranjar um caminho que eu possa conciliar o estudo da física, também eletrônica, que eu gostava muito, e alguma coisa de serviço a Cristo. Então, eu estava com essas dúvidas, mas é ou não é? E me lembro perfeitamente, era o primeiro domingo do Advento, né, de 1990. E com essas dúvidas, o padre, após a comunhão, ele entoou o Magnificat, aquele de Gélinas, que é belíssimo, né, solene. Quando ele entoou o Magnificat, eu não tive a menor dúvida. Era isso que Deus queria para mim. Que a minha vida fosse para engrandecer a Deus. Minha alma engrandece o Senhor. Então ali eu tive certeza absoluta que Deus queria que eu servisse. Mas ainda com essas questões que a gente traz da adolescência, né? Então a profissão, o que fazer, etc. Então eu ingressei no Colégio Técnico de Eletrônica para fazer eletrônica mesmo, que eu queria conciliar as duas coisas. E nisso foi Uhum. discernindo. Só que essa sede vocacional foi aumentando e já no primeiro ano de eletrônica, eu assim, para que eu vou fazer Vou isso? estudar isso para quê? Para quê? Aí eu comecei, e agora? Já comecei, tem que terminar, né? E eram 4 longos anos. Sim. Tinha um quarto ano de estágio, aquela coisa toda. Então, foram anos de discernimento. Então, olhei para os franciscanos. Na época não tinha internet, a gente tinha que ir à biblioteca, consultar na Barça, né? Sim. Então, lá eu fui pesquisando outras famílias religiosas e tal.
E no final deste período, por volta dos meus 18 anos, eu tomei a decisão de que queria viver vida religiosa. E foi então quando, frequentando o Carmelo da minha cidade, uma irmã me disse assim: olha, você gosta tanto da liturgia, por que que você não vai para os beneditinos? Você gosta de estudar, gosta da liturgia? Eu disse: mas beneditino, o que que é isto, né? Então eu fui pesquisar, lá vou eu para Barça Para de Barça novo, novamente. e aí fui pesquisar e fiquei impressionado, né? E decidi então conhecer um pouco mais. E pouco tempo depois, eu fui convidado pelo um grande amigo meu já falecido, na época era Frei Célio Goulart, que depois tornou bispo de São João del Rei, faleceu como bispo de São João del Rei, né? E ele me convidou para representar a juventude franciscana no encontro lá no Triângulo Mineiro, lá em Patos de Minas. E aí eu aproveitei que a gente ia esperar 2 horas em Belo Horizonte para o ônibus para o Triângulo Mineiro. Fui correndo uma cabine telefônica e lá tinha uma lista, no tempo da lista telefônica, né? Aham. Assim, olha, eu sei que beneditino vive em Abadia, então deve ter alguma por aqui. E lá na lista eu fui por ordem alfabética, achei a Abadia Nossa Senhora das Graças. Peguei o telefone e liguei. Era uma abadia feminina. E falei com a irmã, disse: olha, eu queria muito conhecer vida beneditina, como é que eu faço? Ela: olha, você tem que procurar um mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, porque de lá vai ser uma fundação aqui para Belo Horizonte. Quanto mais gente entrar, mais rápido sai a fundação. Então, acabou também o meu encontro franciscano, que eu ia para representar a juventude, né, da comunidade, e fiquei o encontro inteiro pensando nisso, como é Pensando que ia com a ser. cabeça, pensando como que eu vou para o Rio de Janeiro. Como, né? O meu pai já tinha servido aqui no primeiro distrito naval, então ele contava muitas coisas. Mas eu vir sozinho para cá aos 19 anos, na época eu já tinha 19. Então, eu cheguei em casa, vi como eu ia fazer, porque eu estava fazendo estágio também de telefonia na época. Arranjei uma vaga, primeiro fim de semana vim para cá para conhecer, né? E vim, e quando eu estava chegando no mosteiro, cheguei na igreja, começou a tocar os sinos para a missa. E aí quando eu vi os monges entrando em fila, né, o canto gregoriano, o órgão, Sim, aquela confluência de cores e o cheiro de incenso, então eu tive estou em casa. total certeza de que ali era o meu lugar. Então, de lá para cá, né, nunca tive dúvida da minha vocação e principalmente da vida monástica, porque eu tinha uma grande atividade pastoral na minha adolescência. Ajudei a fundar uma comunidade, né, era dentro da paróquia, era um território Uhum. meio abandonado. Então, fundamos ali o conselho pastoral, etc, né? O pároco ficou muito feliz, muito grato até. Éramos catequistas. Fui missionário leigo, celebrava palavra nas comunidades, Semana Santa em comunidades rurais, mas aquilo não me satisfazia, porque eu me sentia muito limitado a um local, a uma comunidade. Queria algo mais. Então, eu percebi que na vida de oração eu posso atingir todas as pessoas, ainda que eu sequer saiba os seus nomes e nem me conheçam. Eu posso atingir pessoas no mundo inteiro. Então, essa perspectiva da oração é que me trouxe para a vida beneditina e me mantém até hoje. Sem a oração, não só por mim ou pelos meus familiares, mas é pelo mundo. É um modo de sustentar o mundo, né? E uma carmelita me disse: olha, viver essa vida de oração na vida monástica não é para ter consolação nesta vida. A gente, quando chegar lá diante de Deus, é que a gente vai ver quantas pessoas foram atingidas por nós. Sim, Então, é uma vida totalmente escatológica, uma vida de esperança, né? Agora, no tempo do jubileu da esperança, se sim. tem uma virtude que é própria da vida monástica, é a esperança. Porque você não colhe os frutos que você semeia aqui. Você não colhe, você vai ver depois, né?
Então, essas são as origens, né, um pouco aí da minha família e dessa vocação monástica. Sou muito feliz há 30 E anos como que eu é que estou foi aqui. esse término, assim? O senhor terminou lá o ensino médio, que na época no nosso não era assim, ensino médio, é ginásio, né? Acho que era, não, ginásio era até a oitava série. Era o, sei lá, o segundo grau da época. E aí o senhor já veio direto para o Rio? Já Sim. veio de Malicuia? Teve um primeiro contato, eu vim para conhecer um primeiro Sim. fim de semana e eu pensei, bom, eu vou para conhecer, daqui 1, 2 anos, não sei, talvez eu seja aceito. E chegando aqui, né, eu cheguei numa sexta-feira de manhã, porque eu tinha que viajar no domingo à noite. Uhum. Segunda de manhã já tinha trabalho. Sim. Então, cheguei aqui na sexta de manhã. Na sexta à noite, o abade, na época, me disse assim: Olha, vamos conversar. E eu pensei: e agora? O que será, né, que ele vai falar? Então, nos sentamos ali no parlatório e ele me disse: Olha, gostei muito da sua pessoa, está aqui a lista do enxoval, você entra no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Caramba! E então ali é como se tivesse desabado todo, sabe, uma lista de projetos que eu tinha, né, desabou tudo. Por quê? Eu imaginava que eu talvez entrasse 1, 2 anos depois. Uhum. E eu também estava olhando um pouco a vida diocesana. Uhum. E, pasme, no fim de semana seguinte tinha um encontro diocesano vocacional. A minha diocese na época não tinha quase padre nenhum. Então ele estava numa crise pavorosa. E eu pensei, e agora? Será que eu fico aqui e correspondo às necessidades da igreja aqui que precisa de ajuda? Ou eu vou para o Rio viver uma vida silenciosa e... Então, eu cheguei já nesse encontro diocesano com a proposta do abade e o padre me chamou também, sem saber de nada, e disse, olha, você pode entrar o ano que vem, dia 1º de fevereiro. Eu falei, agora começou a concorrência. No mesmo dia. Marcaram para o mesmo dia o meu ingresso, um no seminário, outro no mosteiro. Eu disse assim, ó padre, nós precisamos negociar, porque, né, estou com a oferta de entrar também no mosteiro. Ele disse, no mosteiro, esse negócio de ficar rezando de manhã, de tarde, de noite, isso daí. Até depois, hoje eu converso com ele, eu brinco com ele, né? Eu Aham. falo, ah, lembra que o senhor falou isso? Isso daí não precisa, não, é muito. Você é pastoralista, você vai, daqui a pouco você vai deixar aquilo lá e vai voltar para a diocese. Eu falei, tá, mas eu quero pelo menos tentar. Então, essa tentativa, logo depois eu voltei em fevereiro de Malicuia e cá estou há 30 Até anos. hoje, 30 anos. Que legal. E esse é um caminho vocacional de muito estudo, né? É um período de muito estudo. Qual que é exatamente a sua formação acadêmica e quais autores influenciaram o senhor intelectualmente nessa caminhada? Eu, quando cheguei no mosteiro, tive contato com alguns gigantes. Dom Estevão Bittencourt, que foi meu pai espiritual. Conheci Dom Odilão Mourão, conheci Dom Lourenço, que foi reitor muitos anos aqui do Colégio São Bento. Conheci Dom Marcos Barbosa. Dom Estevão eu já conheci antes de entrar no mosteiro porque ele aparecia na televisão. Então isso Uhum, para nós era uma sensação. Puxa, tem um monge, ele é um gênio, né? uhum, Ele aparecia na televisão e falava sobre a fé. Então, a pessoa de Dom Estevão sempre me cativou. E aqui o Dom Estevão foi meu formador, de fato, né? Ele foi meu confessor, ele me orientou nas leituras, como conhecer a vida beneditina, toda a nossa espiritualidade. E realmente, o peso do estudo é muito grande para nós. Então, no noviciado, você tem que dar conta de uma lista de obras a serem estudadas. Não só, por exemplo, da história da ordem beneditina, nós estamos para completar 1500 anos, então é muito chão. sim. No noviciado, a gente estudava latim, estudava francês, que era obrigatório, estudava história da ordem, história e espiritualidade, documentos da igreja, né?
música também era obrigatório. E, por conta própria, eu ia lendo tudo que eu podia. Tudo. Eu estudei até caligrafia, história da caligrafia, né? Eu só deixei de ser calígrafo depois que eu fui ordenado, não tinha tempo para mais nada. Uhum. Mas instrumentos, né? Piano, órgão, flauta doce. Então, só não cheguei às cordas porque faltou tempo. Então, tudo que era possível aprender, estudar, a gente encarava, né? E depois, no período da filosofia e da teologia, ainda estudei alemão, aperfeiçoei o inglês, porque em casa o meu pai nos dava noções, Uhum. né? Meu pai, ele fala fluentemente o inglês, o espanhol também, então, e passava isso para nós. Então, em casa já tinha essa questão das línguas. Era normal a gente conviver com coisas de outras culturas, outros idiomas. Chegando no mosteiro, numa cidade como esta, que é um corredor cultural maravilhoso. Então, a gente lidando com turistas, chegava um turista e pedia para mostrar um mosteiro, eu explicava em francês, né? Depois eu fui aprendendo um pouco de italiano e por aí vai. Então, a nossa formação teológica, cultural em geral, filosófica, era muito intensa, né? Dom Estevão é que foi aí o meu grande orientador nesse sentido. Principalmente depois, quando eu fui secretário dele, né? Então, até a sua morte. Você chegou a ser secretário dele até o falecimento dele? Sim, porque ele precisava de ajuda, não tanto na pergunta e responderemos, mas poder organizar as coisas aqui. Isso. Então, ele respondia, eu postava as cartas, ele precisava de algum material, eu ia à cela dele e pegava. Então, ele uma memória fabulosa, além de uma santidade de vida Sim. incomparável, ele sabia exatamente onde estava cada folha nas estantes da Gente, cela dele. que riqueza. Então, ele dizia, tal estante, tal lugar, você vai achar uma folha assim, aquela, traga para mim. Então, eu ia lá. Ele, a partir do ano 2000, ele começou a usar computador. Então, quem deu os primeiros passos para ele fui eu, Ai, né? Então, eu comecei apresentando um pouco o computador para ele e tal. E ele aprendeu em pouquíssimo tempo e já começou ele mesmo a usar o computador, a responder e-mail, etc. Depois o Parkinson foi apertando, sim. então ele foi perdendo, né, o manejo, né, do teclado, etc. Então eu comecei a digitar, ele ditava e eu Tava digitava. para ele. E era rápido, não tinha como voltar no ditado. Então ele ditava, você tinha que escrever. Então trabalhei com ele assim. Foram bons E anos. como é que se deu essa proximidade entre vocês, assim? Dom Estevão era o confessor da comunidade. Então, todo sábado, após as completas, ele ficava ali no claustro, na capela de São Bento, atendendo as confissões. E eu, todo sábado, ia lá para me confessar, né, que era um momento fantástico para nós, na formação, ter acesso ao sacramento. Porque fora é difícil, né? A gente soube valorizar muito bem. Então, todo sábado eu ia lá. E depois o Dom Estevão começou, eu buscava o Dom Estevão para me tirar dúvidas da vida espiritual. Então, ele foi sendo progressivamente o meu pai espiritual, como a gente fala na vida monástica, Sim. né? E assim começamos uma convivência magnífica. Ai, que bom. E aí chegou a secretário. Sim, Sim. foi um tempo de muito trabalho, porque eu tinha que dar conta na filosofia, por exemplo, a gente tinha em média Ainda estava 12, no período de estudos, né? ainda estava ali no final da filosofia, então eu tinha em média 12 disciplinas, 10, 12 disciplinas por semestre, Caramba. e ainda mais atender Dom Estevão, sabe? Depois ele foi deixando nesse tipo de trabalho e eu tive que assumir o noviciado também em 2003. Uhum. Eu não pude mais ajudá-lo. Sim, mas foi uma vida bastante próxima, né? Graças a Muito, Deus. muito. Vamos falar agora, então, um pouquinho da palavra de Deus. Como se dá o estudo sobre a exegese bíblica e quais são os caminhos e os métodos usados para compreender melhor os textos sagrados? Veja, exegese é um método aplicado ao texto para fazer vir à tona
o sentido do mesmo. Então, ex ago, eu faço vir, né, à tona o sentido do texto. Exegese, então, genericamente, é o procedimento acadêmico objetivo de elucidar o texto, né? Então, eu vou analisar as questões morfológicas, as questões sintáticas. Isso é a base da exegese, não é exegese ainda, né? O mínimo é você conhecer a morfologia, a sintaxe do texto. Uma vez que você entende isso, é possível falar de uma exegese. Então, se aplica diversos métodos, porque cada método ele traz consigo uma contribuição importante, porque é um ponto de vista, vamos dizer assim, sobre o texto. Logo, o que nós chamamos de método histórico-crítico ou métodos histórico-críticos, eles partem de um viés histórico para ver o texto na sua gênese. Então, o que a gente chama de diacronia. Ao longo do tempo, o texto vai crescendo. Então, reforça a questão da participação humana ou cooperação humana no processo de inspiração bíblica. Existem os métodos sincrônicos, ou seja, eu pego o texto no momento que eu tenho aqui comigo e vou lê-lo nessa situação. Então, por exemplo, um método sincrônico é a análise narrativa. Eu leio os evangelhos segundo o aspecto narrativo que está ali. Então, eu considero personagens, eu vou considerar quem é o narrador, o que o narrador está falando, o tempo narrado, o espaço descrito. Tudo isso influencia na compreensão do texto. Então, falar de uma exegese a nível católico é seguir estes processos analíticos sob orientação do magistério. Então, toda a exegese católica, ela aumenta a fé, né? Porque nós não rompemos com a tradição para colocar coisas novas, não, apenas seguimos o texto, né? Então, a partir dessa análise objetiva do texto, né, com métodos aprovados pelo magistério, nós então podemos chegar à teologia do texto. A teologia do texto, como dizia, né, um colega meu, a exegese é o osso, mas a teologia do texto é a carne que reveste, a parte mais saborosa. Então, a teologia do texto é como aquela mensagem afetou a vida da igreja e afeta ainda hoje, positivamente falando. Exemplo, se eu pego a parábola do semeador, né, em Mateus 13, podemos pegar os seus paralelos também, mas em Mateus 13 nós temos ali a parábola do semeador. A exegese vai elucidar que tipo de semente poderia ter sido usada, quais são os terrenos, por que semear, outras comparações possíveis que existiam no mundo antigo, né? Como era a vida do agricultor. Então, forma esse contexto que me ajuda a entender a cena. A teologia do texto vai ser aquilo que vai alimentar o fiel. Ou seja, eu hoje também sou semeador e também, como semeador, devo semear a palavra, lançá-la em diversos terrenos, que são os diversos tipos de coração que vai acolher a mesma palavra. E num terceiro momento, nós temos a espiritualidade do texto bíblico. Ou seja, o que este ser semeador diz para mim agora, na minha condição, como ser semeador como monge, como ser semeador enquanto mãe, não é? Como ser semeador enquanto empresário, no seu contexto. Porque espiritualidade, para nós, no sentido autêntico, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, Romanos 8,14. Certo? Então, espiritualidade do texto é como o texto me conduz a essa experiência de Deus. Toda experiência com o texto deve me conduzir a uma experiência de Deus. Se não conduz, tem alguma coisa errada aí no modo como você está lendo o texto. Com certeza. Então, falar um pouco sobre esta realidade da teologia bíblica, da exegese bíblica, para um exegeta católico, vai apontar sempre para esse ambiente da experiência. Se não apontar para o ambiente da experiência, se torna academicismo. Entendeu? E uma das coisas que nós temos que evitar é
esterilizar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós temos é que torná-la viva, né? Ontem mesmo, uma da disciplina que eu dou é de escritos joaninos, aqui na Faculdade de São Bento. E nós falávamos sobre João 19, por que que Jesus foi despojado das suas vestes. Então, quando eu dou aula de Sagrada Escritura, eu pego o texto e começo a analisar o texto, né? Porque o objetivo da pessoa é conhecer e saber explicar, né? Então, ela tem que treinar ali. Se nós não conhecemos outros atos de crucifixão, outros processos de condenação do Império Romano, etc., para comparar com o de Jesus, nós não vamos entender aquele gesto. Sim. Então, nós pegamos isso do ambiente extra-bíblico para entender o texto e depois fazemos, dentro da própria Escritura, relação com o Antigo Testamento. Aí nós vemos o valor do Salmo 22, por exemplo, né? Profetas como o profeta Zacarias, dentro do processo da paixão de Jesus. Então, isso tudo ajuda a entender o texto, ajuda ao fiel até se colocar, né? O que o despojamento de Jesus tem a ver comigo? Como me afeta? Aí nós chegamos na espiritualidade do texto e por aí vai. Sim, interessante. E para nós leigos, o leigo que deseja se aprofundar na Sagrada Escritura, é possível avançar nesse estudo sem cursar teologia ou a exegese formalmente? A teologia vai te dar grandes ferramentas. A exegese vai te transformar num perito no uso dessas ferramentas. Então, para uma pessoa que não faz a graduação em teologia ou não tem uma especialização exegética, vai ser muito difícil. Tem que contar com subsídios. Mesmo porque exegese não se faz em traduções, se faz com as línguas originais, grego, hebraico e alguns trechos em aramaico, no Antigo Testamento. Então, é necessário estudar o grego, necessário estudar o hebraico. Por isso é que os cursos de teologia, eles têm introdução a grego bíblico e o hebraico bíblico. Eu trabalho com essas duas línguas. E quando os alunos, eles começam a dizer, mas está difícil, ninguém entende isso para mim é grego, né? Eu digo, pense bem, porque isso vai afetar a sua vida espiritual. Porque se você sabe, pelo menos, identificar uma palavra e vai ao dicionário de grego ou hebraico, você vai ver todo um campo semântico que se abre. Então, modifica muito a sua perspectiva. Para quem não tem introdução a grego e hebraico bíblicos, fica muito difícil, depende de estudos, né, de subsídios. E tem que saber confrontar os subsídios que aparecem por aí, artigos científicos, tem que saber ler e interpretá-los. Porque tem gente que pega um estudioso e acha que ele é o papa do assunto e não é. Na vida acadêmica, não é assim. O que há 20 anos atrás era o suprassumo, né, da evidência, da verdade, hoje é piada. Sim. Então, Bento XVI já falava isso no encontro com os seminaristas, em 2006. Hoje é validíssimo ainda hoje. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eu ensino aos alunos não só se confrontar com o texto bíblico, dou algumas indicações, porque nem todo mundo é obrigado a gostar de grego e hebraico, e concordo, mas dou algumas indicações necessárias, indico fontes, onde buscar artigos científicos, temos ótimas ferramentas aqui no Brasil, né? Graças à internet, bibliotecas inteiras. Agora você tem que saber caminhar nessa floresta e avaliar o conteúdo que está disponível. Então, qual que é o seu conselho para o leigo que quer se aprofundar mesmo na Sagrada Escritura? Buscar toda essa fonte que o senhor... Busque uma boa graduação em teologia. Então, E como identificar a boa graduação em teologia? É uma pergunta. essa pergunta realmente ela é contundente, porque você deve avaliar o seguinte. Primeira coisa, olhe as ementas.
dos cursos. Ali nas ementas você vai identificar se existe uma tendência a seguir um ponto de vista ou uma escola específica, ou se segue aquilo que oferece o magistério. Tá? Então vai depender da sua escolha, porque tem gente que gosta mais de uma tendência, outros que gostam mais de outra. Somos católicos e, né? Então existe este ambiente pluriforme. Então você vai olhar as ementas, vai olhar a proposta, né? Então, se você chega numa instituição e tem lá liturgia só 1 ou 2 semestres, patrística só tem 1 ou 2 semestres, você já está vendo que eles vão dar ênfase ao que mais? A uma teologia contemporânea. Olhe também as cadeiras de Sagrada Escritura. No mínimo, durante todo o curso de teologia, você tem que ter o estudo de um bloco bíblico. Então, no mínimo, 4 anos. Né? No mínimo, que chamamos de Sagrada Escritura de 1 a 8. 4 para o Antigo e 4 para o Novo. 4 semestres. Se não for assim, você pode ter certeza que a sua formação bíblica vai ser deficiente. E dê uma olhadinha também como estão as línguas bíblicas. Quanto tempo de grego e quanto tempo de hebraico. Tá? Porque se for um semestre de hebraico, um semestre de grego, pula fora enquanto é tempo. Certo? Tem que ter. Tem que ter. É pedido pelo magistério, é regulado por documentos. Então, até mesmo a instrução da Bíblia na igreja pede que o aluno, na graduação, ele tenha acesso às ferramentas de exegese bíblica. Pelo menos ver o panorama, saber que existe, que no futuro ele possa usar. Que nem todo mundo tem propensão aos estudos bíblicos. Tem gente que não gosta mesmo. Prefere outros ramos, prefere, né? Então, nada contra. Mas se você quer conhecer mais a Sagrada Escritura, comece a olhar pelas ementas. Sim. Interessante. Então, anota aí, anota o que. E já compartilha, tá vendo o quanto é importante compartilhar? As dicas que Dom Basílio está dando aqui pra gente, você não vai encontrar em outro lugar. Então, se você tem esse desejo no seu coração de se aprofundar na Sagrada Escritura, é só acompanhar direitinho o que o Dom Basílio está falando aqui. Então, já compartilha e já curte aí esse episódio. Agora, vamos falar sobre alguns dos seus livros. O senhor publicou alguns livros, né? Sim, o senhor tem algumas sim. publicações. Comenta um pouco sobre eles. O primeiro livro nasceu de uma pregação de um retiro. Foi em 2015, eu estava em Roma, então trabalhava online com os grupos aqui no Brasil. E tem um grupo de Léxio Divina que surgiu em 2013. Então, todo sábado a gente se reunia para fazer Léxio Divino online, estava indo tudo muito bem. Então, resolvemos ter um retiro de quaresma. Né? E nesse retiro de quaresma, eu pensei em trabalhar algumas figuras que são um pouco esquecidas no quarto evangelho, como Nicodemos, os próprios discípulos, não é? O enfermo de Betesda, que não é tão trabalhado assim. E nós tivemos essa pregação. Trabalhei esses personagens dentro de análise narrativa com eles, mas voltado para a espiritualidade. Então, era uma exegese voltada para a espiritualidade, para a vida daquelas pessoas. E uma colega nossa, que é jornalista, ela deu a ideia, puxa, isso podia atingir outras pessoas, porque não pode ficar só restrito aqui entre nós. Então, vamos transcrever e publicar. Eu disse, mas isso virar um livro, eu acho muito pouco. Não, vamos tentar. Então, meu primeiro livro nasceu assim, e recebeu o nome de Diálogos com a Palavra. Por quê? A palavra é Cristo, o Logos, no quarto evangelho. Diálogos, porque nós dialogávamos dentro do processo de Léxio Divina, que é diálogo, não aquela coisa que você pega a Bíblia sozinho, reza para entender o texto. Não. Então, você, em conjunto, experiência de igreja, lê o texto, aprofunda no texto com uma boa orientação e assim vai crescendo. Deste modo, nós fizemos o retiro, voltando para a espiritualidade,
e nasceu, então, o primeiro livro. Então, um livro que a gente até colocou o nome das pessoas ali, porque é para manifestar o diálogo, para Uhum. evidenciar isto. E é um livro que esgotou este ano, né? Enquanto eu estava em Roma, não tinha venda, mas vendeu só quando eu estava aqui, 2016, um pouco 17, e depois que eu voltei de Roma, quando o mosteiro reabriu em 2022. Aí voltou a vender e esgotou. Foram 1.000 exemplares, né? Era pouca tiragem, mas já está. Precisamos de pensar em uma reedição. Reedição. E este livro está sendo usado em direção espiritual. Então, alguns padres falam assim: aquele seu livro eu indico para as pessoas como caminho de direção espiritual. Então, elas crescem no conhecimento de si e da palavra de Deus através daquele itinerário, porque na verdade é um itinerário mesmo de espiritualidade. Quando eu voltei de Roma, eu voltei com o propósito também de publicar conteúdo exegético e divulgativo aqui no Brasil. Ou seja, eu ia atender a academia e as pessoas que querem crescer na vida espiritual. Então, nesse sentido, eu publiquei a segunda parte da minha tese no livro, chama Redimidos no Amor, que já no lançamento esgotou. Nossa, que legal. Era, e aí está só em e-book agora, o físico esgotou. Neste livro, que é a segunda parte da minha tese doutoral, que trata da Carta aos Efésios, eu aproveitei aquele ano 2023, era a Carta aos Efésios, o mês da Bíblia, publiquei com uma espécie de chave de interpretação da Carta aos Efésios a partir da sua bênção inaugural, Efésios 1, 3 a 14. É um livro exegético. Então, não é que facilmente o leitor iniciante vai colher elementos de espiritualidade ali. Eu consigo rezar com dicionário de grego, mas nem todo mundo consegue, né? Certeza que não. Então, um livro deste porte é para academia. Você vai estudar a Carta aos Efésios, que é um estudo ali, uma coisa baseada no grego, etc. Você pega aquele livro lá, tem um itinerário, né? Dei outros cursos também. Então, sobre espiritualidade bíblica, espiritualidade joanina, espiritualidade paulina, mas tudo com fundo exegético, teológico e de espiritualidade. Tudo isso foi transcrito. Então, agora estou preparando a edição do terceiro livro, que é Espiritualidade Bíblica. Então, eu pego todos os blocos bíblicos e a gente vê fundamentação histórica, etc., elementos exegéticos de alguns textos significativos e depois a aproximação de espiritualidade do texto, né? Então, como rezar com o livro do Êxodo, por exemplo? Como rezar com as cartas de Paulo? Esses livros têm essa aproximação, de modo que pode atender seriamente quem quer escrever uma tese e pode também atender quem quer simplesmente ter uma vida espiritual sadia. Sim. Então, no Brasil, a gente precisa corresponder a essa necessidade da igreja local, né? Sim, sim. Então o próximo ainda vai ser lançado. Tá no forno. Tá no forno. Só preciso que os meus alunos me deixem em paz para eu poder trabalhar na edição. O que é um pouco difícil, né? O que é um pouco que difícil. deveria ter saído agora em setembro, mas não consegui. Não conseguiu. Mas em breve, então, teremos um novo livro aí de Dom Basílio. A gente vai colocar na descrição, a gente coloca aqui na descrição do episódio, a gente coloca a lista dos livros, os links, né? Dos que Sim. não estiverem esgotados, dos que tiverem formato em e-book, a gente vai colocar aqui embaixo para vocês, tá bom? Tem também os artigos, né? Que eu publico Sim. na revista Coletânea, na Rebíblica. São mais de caráter exegético, mas também pode servir, dependendo aí do Sim. O objetivo senhor de cada passa um. pra gente os links e a gente coloca todos os links na descrição do vídeo, tá bom? O senhor é formado também na área da psicologia. Fiquei chocada quando eu vi isso no seu Lattes. E atua na formação dos seminaristas propedeutas, né? Uhum. Como um dos diretores espirituais externos e um dos confessores do Seminário Maior da Arquidiocese. Bem como já atuou como formador no mosteiro de 2003 a 2010, é isso? Isso. Como que essa formação contribui, né, para o discernimento e a maturidade vocacional? Pergunta longa, mas deu para entender. Sim. Trabalhar esse aspecto da estrutura da personalidade,
os estilos defensivos de cada personalidade, não é para dizer se a pessoa tem ou não vocação. Vocação. Isso daí é entre ela e Deus. Isso aí está no âmbito da graça, não no Sim. âmbito de outras ciências, né? Então, o que que nós fazemos? Toda esta bagagem científica da psicologia, ela nos ajuda dentro de um trabalho de direção espiritual, porque não faço, por exemplo, terapia, mas direção espiritual. Então, dentro do processo de direção espiritual, essa bagagem da psicologia ajuda o diretor espiritual a entender melhor o processo de busca de Deus, se ela tem estrutura para corresponder a esse ou aquele carisma, né? Porque tem gente que pensa assim, eu sou chamado por Deus para a vida diocesana, mas eu não gosto de trabalhar com as pessoas, eu prefiro ficar mais recolhido. Ora, É incompatível. eu acho que nem para ser beneditino vai funcionar, É. não é? Então tem que ver, segundo essa estrutura, que tipo de vida ou carisma pode servir a Deus. Nós temos também que identificar alguns sinais de psicopatologia e encaminhar para o profissional adequado. Então, se o fiel se aproxima e mostra-lhe tendências, está depressivo, mas não sabe que está depressivo, então tem que encaminhar para o profissional adequado, né? Até os seminaristas brincam que quando eles sentam para a primeira conversa comigo, já saem com uma lista. Caminhada 3 vezes na semana, no mínimo. Tomar sol meia hora por dia, se puder. Se não puder, vai tomar vitamina D. Melhor alimentação, né? Pelo menos 2 ovos por dia para melhorar a vitamina B12. E, obviamente, musculação. Porque a pessoa, se não tiver fortalecimento muscular, como é que ela vai se colocar na capela para rezar? Sim. Como é que ela vai atender bem as pessoas se está com uma dor nas costas? Entende? Então, como é que ela vai dormir bem? Ela vai sofrer de insônia, vai afetar todo o estudo dela, vai afetar o humor dela, vai tratar mal os outros. Então, é o que os antigos romanos diziam, mens sana in corpore sano, ou seja, uma mente sadia no corpo sadio. Deste modo, é possível, então, a gente trabalhar a direção espiritual, aspecto físico, psicológico e espiritual, né? A partir daí, você vê que crises vocacionais desaparecem. É só fazer musculação que desaparece. Sim. É só melhorar a alimentação que desaparece a crise, o desânimo, entendeu? Eu não consigo, sabe, a filosofia é tão difícil, eu vou ter que largar o seminário. Teve um caso que eu mandei comer ovo cozido. Só, pelo menos no café da manhã, 2 ovinhos. Melhorou. Melhorou. Na Entendeu? hora. Por quê? Carência vitamínica. Assim não dá. Então você tem hoje que ter essa sensibilidade para olhar para o ser humano, não só aspecto espiritual, né? Por isso a gente não fala tanto direção espiritual, mas acompanhamento espiritual, que é bem da tradição beneditina, né? O acompanhar, você caminha junto com a pessoa. Então, com muita alegria acompanho os seminaristas, mas eles sabem que vão ter que ajustar algumas coisinhas. Então, por exemplo, está muito distraído, sabe, perdendo tempo, não consegue tempo para oração, não consegue tempo para estudar. E perguntei para falei assim, olha, você está com o celular aí? Estou. Então abra o relatório semanal para a gente ver onde você está gastando tempo. 7 horas de rolagem no Instagram. Eu falei, você dedica 7 horas ao Instagram e não consegue ficar 10 minutos na capela para uma visita ao Santíssimo. Você não tem tempo para fazer Lexio Divina, mas tem 7 horas disponível para isso? Não estou dizendo que não vá acessar o Instagram, que é da vocação deles, eles precisam de ferramenta. Mas 7 horas, não. Então, a psicologia ela vai ajudar a ver esses pontos que consomem mais força da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem uma personalidade que não vai ajudar na vida sacerdotal, né? Nem mesmo numa vida comunitária, se for vida religiosa. Né? Então, se tiver traços de psicopatologia, tem que ser encaminhada para o profissional, né? Senão vai fazer mal a si e aos outros. Sim.
Não é dizer se tem ou não vocação, mas se ela tem condições de responder a isto, né? Sim. Então, a psicologia, na realidade, surgiu quando o senhor assumiu essa função de formação dos seminaristas ou não? O senhor já tinha esse desejo mesmo de estudar psicologia? Na verdade, foi uma das grandes revoluções pelas quais eu passei. Por quê? Eu tinha acabado a teologia, não queria nem ser ordenado presbítero. Tinha acabado a teologia. O meu superior na época disse: bom, então agora você vai ajudar na formação. Para isso você precisa da psicologia. Aí lá vou eu fazer terapia e estudar psicologia. Depois, aí trabalhando na formação. Uhum. Depois que eu terminei, ele disse: bom, você acaba em fevereiro, faça as malas, porque em setembro você tem que embarcar para Roma para estudar exegese e teologia bíblica. Uhum. Então eu passei da espiritualidade monástica para a psicologia, para a teologia bíblica e exegese. Uhum. Então foi uma das 3 guinadas, né, da minha formação. Aí acabei conhecendo um pouco dessas áreas que agora tudo conflui, né, para poder Uhum. ajudar a igreja. Sim, sim. E o próximo ponto é justamente a gente falar sobre essa sua ida para, né, estudar aí a pastoral na Itália. Como foi essa experiência? O que ela acrescentou na sua missão? Olha, eu posso dizer para você que há um antes e um depois de Roma. Primeiro que eu nunca quis sair do país. Não via necessidade, Morar, né? Não conhecer. Nunca quis ficar um tempo nem fora. conhecer e nem morar. Eu Sério? dizia, bom, aqui minha vida é uma vida escondida com Cristo em Deus, na Eucaristia tem tudo, está tudo aqui no mosteiro, isso dentro de uma perspectiva beneditina. Uhum. Aí eu fui ordenado em 2006, já fui para uma peregrinação a Israel, Roma, Israel e Fátima, 2008. O abade ficou feliz e me mandou estudar fora. Eu disse, mas Mas como assim? como assim? Foram Ficou quantos anos? 10 anos. Nossa, foram muitos anos. 10 anos. Então, aí me falou, no final falaram assim, olha, agora você já pode pedir cidadania, porque pela lei podia, Aham, aham, porque 10 anos de residência contínua. aham. Falei, não, porque senão vão arranjar serviço para mim aqui na Cúria da Ordem, eu não Vai ver que quero. era a intenção dele, né? Era. Depois o abade primaz confessou isso, eu disse, não, não, eu sou mineiro, não parece, mas eu sou e não sou bobo. Então, quando o abade me mandou para lá, eu cheguei, sim, eu não queria estudar nada de Sagrada Escritura, que a minha área era espiritualidade e psicologia. Vou estudar o que aqui? Então, por obediência, eu passei um ano estudando grego, hebraico, 8 horas por dia, de 8 a 10 horas, Nossa. de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Depois de um ano, aí sim, assim, agora eu estou pronto, eu posso entrar na gregoriana, porque meu sonho Uhum. é, depois de ouvir tantos falando lá em Roma, gregoriano, não sei o que, então até entusiasmei. Sim, já E que é, estava lá, né? já que tá, por que não, né? Ah, E falei, vamos lá. E assim, desde o primeiro instante que eu pisei na gregoriana, que eu fiz o ano propedêutico no Instituto Bíblico, mas não queria ficar lá. Aí já estava mirando a gregoriana. Aquilo foi amor à primeira vista. É a minha alma mater, sabe? Lá as aulas são 45 minutos e tem 15 minutos de intervalo, depois 45 e assim vai. uhum. Cada intervalo no Natal tem a apresentação de um colégio de uma forma cultural. Que legal. Então, era assim, uma coisa festiva, alegre, todo mundo feliz, a Universidade das Nações, né? Então, assim, lá contato com gente do mundo inteiro, colegas de todas as partes do mundo, não só na universidade, mas também onde eu morei, Colégio de Santo Anselmo, nós éramos de 40 países, né? Entre 120 e 150 residentes, monges e diocesanos, pouquíssimos leigos. Então, para mim, a experiência de Roma foi a experiência de ver o que é a catolicidade, essa universalidade. Você participar da missa, por exemplo, no rito zairense, como eu participei, que não tem nada a ver com essa coisa que fazem aqui, às vezes, como fala, missa afro, não Uhum. tem absolutamente nada a ver. O rito zairense tem as danças, tem tudo, é tudo tão respeitoso, tão venerável, tão, sabe? Participar da missa, por exemplo, no rito Sírio-Malabar,
que é dos indianos, que também tem a sua expressão litúrgica, suas danças ali, e por aí vai. Em outras línguas, como o coreano, chinês, o inglês, etc. Então, isso para mim é prato cheio, porque eu cresci num ambiente que o meu pai já mostrava essa abertura, né, cultural, Uhum. linguística. Então, em Santo Anselmo, onde eu morei, lá que é o Colégio dos Beneditinos, era muito divertido, porque eu abria a porta, saía no corredor, falava buongiorno em italiano, mais na frente o francês, ali na frente o inglês, o outro o alemão, no final do corredor já estava em hebraico. Era muito bom mesmo. No meu período que eu estava lá, quem estudava fora tinha que lavar os pratos no jantar. Uhum. Então, eu coordenava uma equipe e tinha 2 colegas africanos, né? Era muito bom porque eles trabalhavam cantando e dançando. Ai, que legal. E os outros com raiva porque estava lavando o prato depois de um dia inteiro, né, estudando. Então eu os via ali e ficava muito feliz, porque para mim era uma terapia lavar prato depois de um dia vendo só grego, hebraico, aquelas coisas de análise exegética. E mexer com a água, com o sabão, sabe, todo aquele movimento, aquilo me distraía. E os nossos irmãos dançando, né? Depois fui leitor de mesa, que como brasileiro ali tinha mais facilidade para o italiano, então eu comecei a ler na mesa lá, enquanto todo mundo tomava refeição, né? E assim foram passando os 10 anos. Aí, primeira dificuldade era a tese de mestrado, foi superada. Depois veio o doutorado, tive a graça e o privilégio de poder fazer o doutorado lá. Então, foi muito bom. Mas eu tinha feito meus projetos de conhecer outros países, questão bíblica, Uhum. após a pandemia, né? Então, eu tinha deixado tudo para depois da defesa. Foi em que ano, mais ou menos? A defesa da minha tese foi em 2020. No auge da pandemia, né? Uma semana antes de eu entregar a tese, que já estava pronta, era só entregar e marcar a data da Da defesa, defesa. que seria no mês de maio de 2020. Uma semana antes, o governo italiano fechou tudo. Nossa. Começou o lockdown, que na Itália foi muito pesado. Então, eu passei 43 dias olhando as ruas da janela ali, vendo as pessoas passando, ninguém podia sair, sabe? Então, farmácia, essas coisas, e só podia um que era autorizado pelo governo ir, comprava tudo, ele voltava com as sacolas pesadas, era só uma vez por semana. Então, começou a faltar remédio e tal, e foi muito difícil mesmo. E quando liberou, no dia 25 de maio, eu saí correndo para entregar na Gregoriana a tese, para poder defender naquele ano mesmo. E na rua, as pessoas olhando para a gente com uma cara, né, assim, assustada, sabe, policiais na rua, Uhum. tudo assim. Então, foi um ambiente muito doloroso, Sim. muito mesmo. Então, as viagens que eu tinha deixado para fazer, que era Turquia, as comunidades paulinas, o Egito, que era mais a nível monástico, eu ia voltar a Israel. Não pude fazer nada disso, porque estava tudo fechado por causa da pandemia. Então, Turquia mesmo eu só fui em janeiro desse ano, que eu levei um grupo para aula de campo, que Uhum. agora eu abri aqui no Mosteiro essa questão de aula de campo. Então, nós fomos este ano em janeiro para ver comunidades do Apocalipse e comunidades paulinas. Janeiro do ano que vem vai ser Roma, né? Então, nós vamos fazer Roma ali e cidades ao redor. Uhum. E agora que teve o cessar-fogo em Israel, a gente pode ir para Israel, que já está todo o programa montado, né? Uhum. Que é reconhecido como curso de extensão pela Faculdade de São Bento. Sim. Então, chega lá no local, a gente estuda, vê o material, analisa, né? É muito bom. Então, agora que eu estou podendo, porque a pandemia realmente Entendi. foi uma quebra muito grande. E tu foi bem no meio do caminho mesmo dos estudos, né? Sim. Então, aquilo marcou muito. A defesa, todo mundo de máscara, não pude chamar ninguém. Eram pouquíssimas pessoas que estavam na defesa. Sabe, a banca extremamente irritada, porque a pandemia agora, né, tem que defesa, nós estamos correndo risco aqui. Isso. Então, foi muito difícil. Eu fechei este tempo de bênçãos, tantas graças, sabe, conviver em Roma, em locais santos, a Itália em si, né?
Então, ali onde os santos pisaram, onde eles viveram, pregaram, coroei no Calvário, né? Com essa experiência, com máscara, com álcool em gel, com distância. E depois que saiu a variante brasileira, eu chegava nos locais com máscara e tudo, seguindo as normas, sabiam que eu sou brasileiro, as pessoas se Se afastavam, afastavam. porque achavam que a variante brasileira era genética. Meu Ou Deus. seja, não é basta ser primeiro mundo que não tem cultura nenhuma, Aham. né? Complicado, realmente foi um tempo muito difícil. Em sua visão, existe uma tradução da Bíblia em português que o senhor considera que é mais fiéis aos textos originais? Assim, depois de tanto estudo? Essa é uma pergunta muito difícil, porque tradução é tradução. Então, como um professor meu falava, e até morreu de Covid, ele dizia: tradução é tradução. Você tem que ter um objetivo. Eu quero que a minha tradução seja mais popular, eu quero que a minha tradução seja mais poética, mais literal. O quanto mais literal, menos compreensível para o leitor hoje, Uhum. né? Questões de cultura, língua, distância do pensamento, etc. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo para estudo, a Bíblia de Jerusalém ainda está funcionando, com todos os seus limites, né? Falar de uma tradução mais literal é perigoso porque ela não seria compreensível. Eu sugiro pegar a Bíblia de Jerusalém e pega o texto grego ou hebraico do lado. Se você é iniciante, você compara, vê as nuances. Então, é nesse gênero. Agora, se você sabe grego e hebraico, vai direto no texto original, da língua Original. original, né? Uhum. E se resolve por ali. Agora, para o leitor que não tem essa ferramenta, a Bíblia de Jerusalém ainda funciona. Sim, sim. Agora vamos falar um pouquinho desse espaço aqui que nós estamos, no Mosteiro de São Bento. Ele é um patrimônio espiritual e cultural aqui do Rio de Janeiro. E houve algum momento de crise vocacional ou perseguição à igreja na história desse mosteiro? Sim, nosso mosteiro, fundado em 1590, então, isso daqui era um descampado, era o local mais afastado da cidade, vamos chamar de cidade naquela época, né, entre Uhum. aspas, era o mais afastado, o mais distante, porque isso é próprio da vida monástica, né? Não, e hoje está no fervo, né? Hoje, hoje, Hoje a cidade, né, engoliu, já desde o século XVIII, desde o século XVIII, a cidade já tinha engolido o mosteiro, não tinha para onde correr. Ou você vai para o mar ou então cai no ferveirão. é, Logo, o mosteiro, na sua história, sim, sofreu perseguição religiosa no tempo finalzinho do Império. No tempo do Império, os noviciados foram fechados, não só dos beneditinos, mas de todas as ordens religiosas. Então, os noviciados foram fechados com o objetivo de matar lentamente as famílias religiosas para poder ficar com os bens. Porque, por exemplo, o mosteiro recebeu muitas doações nesses 400 e tantos anos. Então, a pessoa doava uma faixa de terra, doava uma fazenda, né, pedindo que os monges celebrassem missas por eles, pelos doadores, enquanto o mosteiro existir. Tanto é que nós temos uma intenção chamada benefactoribus, ou seja, pelos benfeitores. Tem gente que doou com essa condição. Com isso, o patrimônio se estende, sim. né? Barra da Tijuca tinha uma fazenda nossa, Campos do Goytacazes tinha uma fazenda nossa, por aí vai. Então, com o passar do tempo, o governo imperial resolveu ir tomando progressivamente essas terras, né, por questões, né, históricas, e decretou que se fechasse os noviciados. Então, se não pode entrar gente, os que estão começam a morrer. Fica velho, não dá conta, morre. Chegou um ponto que o nosso mosteiro contava com um monge, que era o abade da casa, o abade Ramos, e os escravos libertos rezavam com ele a liturgia, porque eles não quiseram deixar o mosteiro depois da alforria, então ficaram aqui. Isso é o período de 1903, 1904, ainda tinha ex-escravos que estavam aqui, moravam aqui. O mosteiro estava vazio, só tinha um monge, né? Então foi muito triste, narrado nas nossas crônicas, quando o imperador
entrou solenemente no mosteiro, reuniu os monges e disse: "Eu vim aqui para fechar o noviciado." Aconteceu a mesma coisa com os franciscanos, etc., né? Então, a partir de 1904, 3 e 4, é que vieram, a pedido do Papa Leão XII, monges alemães para restaurar a vida beneditina no Brasil. Então, foi um período muito difícil. E as pessoas ao redor do mosteiro não aceitaram a presença desses monges, desses estrangeiros, que eram todos alemães ou franceses, né? E eles, então, chegaram a invadir o mosteiro, né? É um relato de um monge belga que estava aqui, e ele disse que teve que se refugiar, que eles tomaram toda a parte do claustro e o segundo andar do mosteiro. Então, ele teve que subir na torre, trancar a torre e esperar a multidão ir embora. A multidão entrou e saiu levando móveis, tudo que eles puderam levar, eles levaram, né? Então, foi um período muito difícil. Depois, com a República, foi melhorando um pouco mais a separação de igreja e Estado, que senão seria realmente o fim da vida religiosa no Brasil, principalmente do mosteiro. Depois tivemos uma outra grande crise na década de 30, porque o mosteiro, para poder se levantar dessa tempestade toda, teve que fazer empréstimos a bancos europeus, principalmente o banco holandês, né? Só que eles não eram muito católicos, né, os banqueiros. E a dívida foi aumentando. E o mosteiro correu o risco de ter que largar o espaço para ser vendido para os banqueiros. Uma grande crise, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O que nos valeu é que a esposa do Getúlio Vargas fazia direção espiritual aqui no mosteiro. E o diretor espiritual dela disse: "Olha, será que o senhor presidente não pode nos ajudar? Porque nós estamos com essa situação, um banco estrangeiro que nos está coagindo, nós vamos ter que sair daqui e vender tudo." E ela então conversou com o então presidente, Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas baixou um decreto que toda dívida de brasileiros para com o exterior deveria ter o seu valor equivalente na moeda de então, não na moeda europeia, não, no caso a moeda holandesa. Sim. Com isso, a dívida, que era gigantesca, despencou e aí o mosteiro pôde pagar. Aí o mosteiro saldou toda a sua dívida, aí logo depois veio a crise da guerra, os monges alemães que estavam aqui passaram por certas limitações, então tinha um reitor do colégio que era alemão, teve que deixar a função, etc., né? Foi um período difícil, sim. Agora estamos estabilizados. São perseguições fiscais agora, né? Então, na década ali do início dos anos 2000, etc., começou uma perseguição fiscal. Mas estamos aí. Que virtudes e aprendizados vocês tiraram desse tempo? Primeira coisa é que a vida monástica, hoje, ela não pode seguir paradigmas da Idade Média. A vida monástica é um movimento espiritual, um movimento que nasce justamente de busca de Deus. Então, quanto menos, melhor, né? Um outro aprendizado que a comunidade tirou é que a providência de Deus é infalível. Infalível. Então, quanto mais fiéis nós formos ao espírito beneditino da oração e do trabalho e do estudo, né? Porque não é só ora et labora et lege. Então, oração, trabalho e estudo. Quanto mais fiéis nós formos, mais nós vamos poder contribuir e vamos superar as dificuldades. Isso dá coesão à comunidade monástica. Sabe? E todo mundo ganha ao redor, os frequentadores do mosteiro, né? Então, é um ganho, sim, para todos. Para todos. E vamos falar um pouco dos tempos de hoje, já que a gente falou um pouquinho do passado. O senhor, como vice-reitor de espiritualidade aqui do colégio, né? O senhor deve entender mais ou menos a sociedade como ela está hoje, quando a gente fala em relação à crise de identidade, ansiedade. A gente conversou até um pouco de ansiedade nos bastidores antes. Vícios de telas, ideologias materialistas, perda de sentido. Como é que o senhor acredita que nós, leigos, podemos enfrentar esses desafios à luz da espiritualidade? Primeira coisa a ser considerada é qual é o meu objetivo.
Porque se eu uso telas, né, para pegar um exemplo assim mais contundente, se eu uso as telas, seja o celular, do computador, etc., mas para buscar um conteúdo que me ajuda a crescer, etc., lamento, mas você já caiu na rede. Sim. Né? Hoje nós sabemos que a tela, ela vicia, ela suscita em nós a produção de dopamina, isso é viciante, etc. Então esse neurotransmissor, ele é muito importante, mas tem o seu lado B também, né? Uhum. Mas é um instrumento de trabalho. As telas são um instrumento de trabalho importantíssimo hoje, ainda mais com inteligência artificial, etc. Então, o que fazer? Primeira coisa é considerar o seu objetivo. Segunda coisa, delimitar o tempo de uso, certo? Então, por quê? Eu não posso limitar a minha vida espiritual apenas àquilo que sai da tela. Então, por exemplo, eu poderia aderir a rezar o rosário 4 horas da manhã, que é validíssimo, muito importante, mas sabendo que estou acessando para isto, limitar o uso, o quanto possível, e é no estritamente necessário. E terceira coisa, nós devemos sempre fazer uma espécie de detox. Se não toda semana, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, ficar sem telas. Né? Digo isso porque isso se aplica também a qualquer outra realidade viciante. Qualquer outra realidade. Você percebe que está preso por um vício? Não é a questão do desmame progressivo. Talvez não te ajude. É possível, mas talvez precise de um remédio mais forte. Então, é necessário ter um dia sem contato com telas, etc. Nós nos tornamos escravos, por exemplo, do WhatsApp no Brasil. Sim. O WhatsApp, se você demora 5 minutos para responder, você, acabou o mundo. Não é bem assim. Por força da vida monástica, eu só respondo o WhatsApp de segunda a sexta, de 9 às 17. Não conte comigo para sábado e domingo. Mandou a mensagem na sexta-feira, depois das 17 horas, vou responder na segunda, às 9. As pessoas já aprenderam a respeitar esse ritmo. Porque senão, nós vivemos em função do imediatismo. Isso nos atrapalha muito. Então, um outro elemento que eu destaco aqui, tenha a coragem de pôr limites. Fim de semana é fim de semana. Você só responde coisas se for da família, urgentes até. Mais nada. Não, não. Nós temos que colocar limites. São coisas boas, sim, mas tem que saber usar. Por isso, tem um instituto que eu acompanho lá em Minas, na cidade da minha adolescência, o Instituto São Bento, ele está se preparando para acolher pessoas de dependência digital. Então, são 2 psicólogas, tem uma administradora, montar uma equipe, né, um clínico geral, etc., para poder acompanhar as pessoas ali, fazer esse detox, que é necessário. Sim. Então, não é demonizar as telas, mas saber limitar o seu uso, que nem todo mundo consegue, então precisa de ajuda. Sim. Sim, porque tá demais, o uso tá demais. Tá demais. Por exemplo, música. Tem gente que já acorda, espeta no ouvido o fone e ouve música o dia inteiro para tudo que faz. Se vai correr, põe música. Se está no almoço, põe música. Nada contra a música. Nada contra. O problema é que há uns 50 anos atrás, para usar uma linguagem do Raniero Cantalamessa, você acordava com o ouvido virgem. Verdade. Você ia ouvir as primeiras coisas, talvez quando fosse ligar o rádio no café da manhã, alguma coisa assim, mas não. Tem gente que já acorda e espeta um fone no ouvido. Então, isso afeta o nosso cérebro. É chocante ver crianças que não conseguem sentar à mesa para comer se não tiver o celular no desenho. É pavoroso isso, porque você está vendo que essas crianças já estão crescendo com dependência de tela. O que vai ser do cérebro delas? Sim. Como é que elas vão se relacionar com Deus? E pior, com o próximo. Se não se relaciona com o próximo, vai se relacionar com Deus? Mas de jeito nenhum. Então,
ou pelo menos vai ser muito difícil. Então, nós temos que repensar isso, sabe? Então, a questão do limite, pedir ajuda quando não se consegue. Olha lá o relatório semanal para você ter uma visão de onde você está gastando as suas forças. E lembre-se que se dá prazer acessar a tela, ouvir uma música, também dá muito prazer e produz tanta dopamina quanto você estar na oração pessoal. A oração pessoal é um momento não só de união com Deus, mas também de físico, restauração física. Então, nós não podemos ignorar as ferramentas que são tradicionais da nossa fé e que são curativas para um mundo doente como o nosso, Sim, que realmente é um mundo que está muito doente. sim, verdade. E quando eu ia à missa no Vaticano, o Papa chegava, todo mundo com celular, Para tirar foto. para tirar foto, para filmar. E nós ali embaixo a gente não fazia, a gente não conseguia sequer ver o altar direito. Por conta dos celulares. Por causa dos celulares. A que ponto nós chegamos? Dentro da Basílica de São Pedro, entende? É, Então, nós temos que repensar sim, porque nós estamos caminhando a passos largos para dentro de um abismo. Né? E eu me pergunto, como é que a gente vai sair desse abismo? sim. Então, temos que voltar aos instrumentos aí da nossa fé para poder, de espiritualidade católica, né? Para poder recuperar o aspecto sadio, né? Da nossa vida. Começando pelas crianças em especial, né? Porque Sem muitos dúvida. estudos aí já mostram, né, em relação à quantidade de cores, à velocidade das imagens, dos sons, o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança, né? Mais lá na frente. E muitas coisas que hoje aparecem, eu sei por ser mãe de adolescente, né? Muitas coisas hoje em dia são sendo diagnosticadas como ansiedade, como que na realidade um detox de tela resolveria, Sem né? dúvida. Às vezes eu sei pela realidade da minha casa, minha filha fala alguma coisa, eu falo, cara, desliga a tela um pouquinho, deixa o celular um pouquinho de lado que você vai conseguir compreender. Porque é muito o fluxo de informações. Uma vez eu li num livro que uma criança de 7 anos hoje ela tem mais informações do que um senhor de 80 anos há alguns anos atrás. Né? Durante a vida, a criança de 7 anos ela já tem o dobro de informações que aquele senhor tinha aos 80. Né? Então, assim, justamente por conta dessa velocidade da informação, né? Um aluno do ensino médio hoje tem mais informações do que um Isaac Newton, por Sim, exemplo. sim, 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 mas isso é muito bom. Claro, é bom, a informação é bom. A informação sempre é boa quando você sabe usá-la, sim. né? Então, esse tipo de estímulo para o cérebro, sabe, aí nós precisamos ainda estudar para saber onde é que isso vai dar, né? Porque se a criança fica só com a tela, como vai ser a interação social dela? E pior ainda, se o chat GPT manda você tirar a sua vida porque, né, avaliou que a sua vida é Sei. miserável, etc., Aham. você vai, entende? Onde é que nós vamos chegar? As pessoas estão usando até de psicólogo o chat GPT. Então, eu vi um filme muito interessante, recente, em que a inteligência artificial tinha dominado tudo, então tinha até mesmo robôs que eram monges, né? E começaram a desenvolver sentimentos também. A que ponto nós poderíamos chegar? Eu antigamente dizia, isso é coisa de filme. Eu não ouso mais falar isto, Não. porque se era coisa de filme, está ficando realidade muito próximo, Uhum. né? Então, por exemplo, aqui no colégio, a gente vai atender os alunos, eles não conseguem ficar sentados, parados, sabe? Ou fica mexendo no bolso, ou mexe em alguma coisa, olha para o teto, ou vira para o lado, por causa das telas. Sim. Então, as pessoas buscam os mosteiros como locais ou como oásis espirituais, não é à toa, para um mundo doente. Então, as pessoas sempre perguntam, né, qual o papel dos mosteiros hoje? O papel dos mosteiros é justamente serem, entre aspas, né, enfermarias para a humanidade, em que a pessoa vem, ela pode se distanciar de telas, de bombardeio de informações, etc., pelo menos alguns dias, para depois saber lidar com isto, né? Então, porque mesmo essas coisas, o uso de tela, etc., está entrando na vida monástica com muita força, Uhum. porque tudo hoje é pelo celular, tudo. Então,
para nós é muito conflitante. Talvez para outros carismas na igreja não tanto, mas é tão pernicioso quanto, né? Sim, sim. É complicado. Então, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que o senhor desse, por exemplo, se tem algum jovem vocacionado, né, se sentindo no desejo no coração, está discernindo o seu caminho vocacional e queira conhecer um pouco a vida a beneditina, como é que ele faz para começar esse discernimento aqui pelo mosteiro? Sempre vir para ver, né? Não perca tempo. Venha, comece a rezar conosco. Venha à missa. Nós temos a liturgia das horas aberta também às pessoas. Aqui o mosteiro ele é aberto, é só a pessoa chegar que ela sobe e entra. Entra tranquilamente, fica lá na igreja. Então, se tem algum momento de oração da liturgia das horas, tem ali os fascículos, a pessoa pode pegar e acompanhar, que é bilíngue, porque algumas horas canônicas nós rezamos em latim. Uhum. Então, ele entra, ele vê, aquilo é o coração da vida beneditina, é a oração. Está vendo ali a oração litúrgica, mas tem a oração pessoal também. Sem oração pessoal não existe oração litúrgica. Então, aos poucos ele vai vendo como nós vivemos, como nós celebramos, né? E o mosteiro beneditino, ele não é como outras formas monásticas, que não tem pastoral. O mosteiro beneditino, como o nosso, por exemplo, ele tem um colégio, tem 2 faculdades, uma de filosofia e teologia, tem uma portaria com um movimento intenso de pessoas que vêm pedindo confissão, direção espiritual, pessoas desesperadas, pessoas que pedem para se casar no mosteiro, batizar seus filhos aqui. Então, eu até mesmo brinco, eu como vice-diretor e capelão aqui do colégio, digo que essa aqui é a minha paróquia, porque aqui tem tudo, até funeral, entendeu? Então, tem tudo. Aqui você batiza os alunos, você vai à primeira comunhão, tem crisma, faz o casamento quando sai e quando falece, pede para fazer o funeral aqui. Então, a vida beneditina ela não é uma vida fechada. Dentro dos muros do mosteiro, você pode trabalhar com aquilo que é possível. Então, tem monge que é marceneiro, tem monge que é econômico, tem monge que é professor, tem monge para tudo. O mosteiro é esse ambiente que pode florescer qualquer tipo de aptidão, mas dentro do princípio religioso. Você vem aqui para buscar a Deus. Você busca a Deus na oração e no trabalho e no estudo. Então, sabendo conjugar, então aos poucos o jovem vai vendo e se isso é para ele ou não, ele vai fazendo discernimento. Sim, os horários de funcionamento, eles estão no site, nas redes sociais, tudo. Sim. Ali, 6 da manhã, todos os dias, o mosteiro se abre e fecha ali às 18h30. Ah, maravilha. Então, se você está pelo centro do Rio de Janeiro, né, e quiser conhecer o Mosteiro de São Bento, então é convidado, né, a estar aqui. É um ambiente que você se desliga. A gente falou que a gente está no fervo do Rio de Janeiro, mas quando a gente começa a subir a rampa, você já vê que o clima muda totalmente. Você começa a sair do Rio de Janeiro mesmo estando dentro dele. É algo muito interessante. Então, hoje nós tivemos aqui o privilégio, né, de conversar com Dom Basílio. Eu espero que essa conversa tenha sido proveitosa para você, assim como foi para nós aqui no espaço, né? Nós falamos sobre tantas coisas interessantes, sobre vocação, sobre exegese bíblica, sobre, enfim, sobre família, sobre muitas coisas. Então, a gente espera que tenha sido extremamente proveitoso para você, como foi para nós. E muito obrigado por estar aqui conosco. Antes de finalizar, a gente sempre traz, né, aquele lembrete para você curtir, compartilhar, comentar, para que esse conteúdo possa chegar a ainda mais corações. E lembrar você também, né, sobre a Missão Parresia. Nós precisamos, né, do apoio. Aqui, ultimamente, né, somos só eu e Alan, e a gente conta aí com o apoio das pessoas. A gente vai deixar aqui o QR Code, que eu não sei em que lado vai estar, porque eu estou sem retorno hoje, mas o Alan vai deixar aqui na tela o QR Code com o nosso Pix, né, porque nós precisamos de auxílio, né, nós estamos aumentando aí a Missão Parresia, né, era só a rádio, passou agora para o podcast, mas a gente está tentando abrir aí outras frentes, de estar trazendo para vocês conteúdo de eventos, né, sobre fé, eventos cristãos que realmente vão engrandecer a vida de todo mundo. Então, né, para isso a gente precisa,
né, desse apoio. Então, contamos com a colaboração de vocês. Não esqueçam também de nos seguir no Instagram, @parresia_oficial, e no TikTok, @parresiaoficial, que a gente vai sempre atualizando lá os conteúdos para vocês. Então, para finalizar, a gente queria pedir a bênção de Dom Basílio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nosso Pai São Bento e de todos os santos da Ordem Beneditina, desça sobre cada um de vocês, a fim de que seja afastada toda a enfermidade do corpo e da alma, e sejam fortalecidos para vencer toda a tentação e dificuldades desta vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Muito obrigado a vocês pela acolhida. Obrigada.